Olá pessoal, vamos para mais um desafio, agora desafio 2. Escreva um programa que leia 3 números inteiros e mostre o menor deles, e todos que são positivos. Vamos lá. Primeiro vamos montar nossa main aqui, nossa área de execução. Agora criar um scanner. Relembrando que nós precisamos colocar nosso scanner como static, senão ele não vai rodar aqui. Colocar nosso bloco de try catch para evitar erros de entrada. Bom, vamos começar pedindo ao usuário para inserir o primeiro número. Podemos dar um Ctrl D para os demais. Agora nós vamos ler os dados, que são números inteiros, né? Podemos simplesmente copiar também. Fazer o mesmo para os demais, apenas ajustando a última letra. Bom, agora a gente pode implementar nossa lógica. Bom, você pode fazer blocos de if else, né, fazendo número 1 menor que número 2, número 2 menor que número 1 e tentando resgatar uma variável de menor, ou dessa forma que eu prefiro fazer, que vai ser como? A gente vai declarar uma variável menor, mas não agora. O que a gente vai fazer agora? Criar um array, uma lista de números inteiros. Números. Vou colocar lista. Essa lista de números inteiros vai receber o primeiro número que a gente digitou. Vai digitar, na verdade. E o último, que é o terceiro. Criando essa lista, a gente pode chamar uma variável de menor número e a gente pode chutar. A gente poderia colocar que o menor número é literalmente o número 2 dessa lista, né? Lembrando que listas se contam a partir do zero. Então, se eu tenho 3 números numa lista, eu vou contar de 0 a 2, né? 0, 1, 2. Então, vamos supor que é o terceiro elemento, né? O número 3. Vai ser o 2 da lista, porque se conta de 0 a 2. Ok, então a gente fez um chute que o menor número é esse. Agora a gente vai fazer um for, né? Da seguinte forma. Vamos fazer o nosso incremento, iniciando em 0, porque novamente as listas se trabalham com índice 0. Vamos fazer que essa lista seja menor do que o tamanho da lista, né? Que é 3. Ou a gente simplesmente pode pôr lista tamanho aqui, caso a gente não lembre. Um incremento de mais. Pronto, o nosso for está criado. A gente pode criar a condição da seguinte forma: que essa lista, ou seja, essa lista ela vai rodar 3 vezes, de 0 a 2. Quando for 0 aqui, ela está se referindo ao número 1. Quando ela for 1, ela vai estar se referindo ao número 2. Quando for 2, vai estar se referindo ao número 3. Inicialmente ela começa em 0. Depois, com o 0, ela vai incrementar mais 1, virando 1. E depois, com 1, incrementando mais 1, vai virar o 2, que vai ser o número 3. Então ela vai dar 3 voltas. Então, essa condição é que nas voltas que ele for dando, ele vai sempre verificar se esses números são menores do que o valor que eu disse que é menor. Se um número ele é menor do que o menor, né? Se eu digo que o menor valor é 5 e do nada tem um cara que é menor que o 5 já não é mais o menor. É uma tática que a gente pode utilizar. Então, se por algum acaso algum número da lista for menor do que o número que eu disse que é o menor da lista, o meu chute, esse menor, ele vai receber
esse valor da lista. E agora nós temos o nosso valor de menor. Ok? Agora, a gente pode criar um outro for. A gente pode, na verdade, repetir esse forzinho aqui. Repetir um pouquinho dele. Só apagar o que está nesse if aqui e dar uma alterada. Nós vamos criar um outro if. Mas agora os valores da minha lista tem que ser maior que 0, porque eles precisam ser positivos. Né? E aí, tem uma outra coisa. A gente pode criar uma outra lista de números positivos. Né? A gente pode até criar aqui em cima, ou podia criar lá, não tem problema algum. Na verdade, podemos até criar lá. Positivos, vamos criar assim. Int positivos. Vão receber justamente a lista. Tem algum problema de sintaxe que agora talvez eu não vá saber resolver agora no momento. Consegui. Tá bom. Vamos ver. Então, se tudo der certo, a gente vai pegar a lista de números positivos, vai imprimir, e depois a gente pode imprimir o menor. Vamos fazer da seguinte forma, né? Vamos imprimir aqui primeiro o menor. Vou fazer com indentação mesmo, já que é mais prático nesse momento. Com concatenação. Menor. Ctrl D. Positivos. Aqui a gente vai imprimir o quê? Os nossos positivos. Esse método aqui que tem um grande problema. Esse método ele está sendo feito dentro de um if, né? Ele só existe ali. Se a gente for tentar fazer positivos, não existe, né? Então a gente precisa declarar ele aqui acima, por exemplo. Uma lista de inteiros que a gente vai chamar de positivos. Declaramos logo deixa eu ver o erro que está acontecendo. Tá legal. Não estou conseguindo passar essa lista. Muito provavelmente por algum motivo é um array. Eu preciso passar os valores exatamente ali na hora que eu estou criando a lista. Então a gente pode tentar fazer isso, na verdade, um array list de integer positivos. New array list. Como eu falei, né? Podia ser tipo um array list. Por que vai ser um array list aqui? Porque realmente é a forma que a gente vai conseguir fazer isso. Na verdade não, porque o array list eu vou conseguir sim. Só que ele passa diferente, ele não consegue instanciar, né? Ele não consegue instanciar as coisas, ou seja, eu não consigo no array list mudar essa lista, mas eu consigo adicionar coisas nela, que vai ser o nosso próprio lista aí. Entende? Ok, então se tudo der certo, a gente vai executar esse programa da forma
que a gente espera. Tá. Vamos digitar o número 2, número 3 e o número 4. O menor deles é o número 2, tudo bem? E os números todos são positivos. Ok. Vamos executar novamente, que agora eu quero colocar números negativos. 1, menos 1 e menos 3. O menor é o menos 3 e o único positivo é 1. Então nosso programa está funcionando da forma que a gente esperava. Eu só vou fazer mais um teste de como se a gente tivesse colocado um N, né, para testar nosso cat, ver se ele está pegando a mensagem. No caso aqui, eu só quero que não dê erro, porque eu não coloquei uma mensagem de saída. Ótimo, é o que a gente esperava. Sold. Deu erro. Vamos alertar que deu erro. Só pra gente ver a mensagem bonitinha ali. Ok, gente. Olá, pessoal. Eu tinha notado que a gente podia ter otimizado mais o nosso código. Em vez de ter colocado 2 for, a gente poderia simplesmente ter reutilizado aquele primeiro for, né? Dessa forma, a gente poderia ter reutilizado e colocado, em vez de um for novo com um outro if, a gente simplesmente poderia ter tirado aquele for e colocado aquele if, né? Esse if aqui dentro desse for, já que era o mesmo for, né? Tava passando por uma mesma lista, pela mesma quantidade de coisas. Era a mesma lógica, a gente podia ter reutilizado. Isso não vai mudar a nossa resposta, mas pensando a longo prazo, um programa mais complexo, seria uma forma de otimizar, evitar passar por iterações de longo prazo, varrer uma lista inteira novamente. É isso, muito obrigado por assistir e se cuidem. Fiquem bem e até a próxima.